Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, de minha autoria. Vamos ver hoje o capítulo 7, que fala sobre quem vai mandar na igreja. Muito interessante esse capítulo aqui, vocês prestem muita atenção, tá bom? Diz assim, ó. A hierarquia nas igrejas hoje é um grande problema. Uma pessoa funda uma igreja e logo vai criando filiais e mais filiais, iniciando assim um imenso império e adquirindo poder. Em seguida, querem que suas filiais arrecadem cada vez mais para enviar à sede o dinheiro que, para ser arrecadado, foi necessário que, por muitas vezes, os líderes constrangessem seus membros a dar cada vez mais com o intuito de enriquecer o dono, entre aspas, da igreja. No modelo bíblico, a igreja do primeiro século tem apenas Jesus Cristo como o fundador da igreja. Em Mateus 16:18, ele diz, abre aspas, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Como a gente, fecha aspas, como a gente já viu, ele fala aqui no singular, edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Jesus é quem é o pastor e bispo. Está lá em João, capítulo 10, versículo 11, abre aspas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, fecha aspas. 1 Pedro 2,25 também diz, abre aspas, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, fecha aspas. Falando aqui, que Jesus é o único pastor e bispo, da nossa alma aqui, da igreja. Jesus é quem manda na igreja. Ele é a cabeça da igreja. Efésios 1:22 diz assim, abre aspas, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, fecha aspas. Em Efésios 5:23 também diz, abre aspas, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, fecha aspas. Também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte, abre aspas, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, fecha aspas. Também, em Colossenses 1, versículo 18, diz o seguinte, abre aspas, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, fecha aspas. Então a gente vê aqui que Cristo é o cabeça da igreja, o pastor e o bispo. Uma vez que entendemos que somos todos servos de Cristo, que é o nosso Senhor, e que Ele é o cabeça da igreja e temos que fazer tudo o que Ele mandar, compreendemos que todos nós somos iguais perante Cristo. Ninguém manda em ninguém, somos todos irmãos na igreja. Não existe hierarquia, nem chefe, nem dono humano. Cristo é soberano em tudo. Contudo, para edificar a sua igreja, Cristo nos dá funções e não cargos, para que ninguém exerça autoridade sobre o outro. Efésios 4, versículo 11 diz o seguinte, abre aspas, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, fecha aspas. Quando a igreja começa a crescer e surge homens maduros e experientes no Senhor, a Bíblia autoriza a eleição de presbíteros, que é a mesma coisa que ancião, bispo e pastores.
na igreja do Senhor para não exercerem autoridade para os outros, sobre os outros irmãos, mas sim para servir como presbítero. Atos, capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte, abre aspas, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E no 28, Atos 20, versículo 28 diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui, né, a gente vê que no versículo 17, Paulo, né, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Né? E aí lá no 28, ele diz para os presbíteros, né, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, né? Então a gente vê aqui, né, que Paulo mandou chamar os presbíteros, depois fala que o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear. Então, presbíteros, bispos e pastores, para pastorear, né, pastores, é o mesmo, a mesma pessoa, né, vamos dizer assim, com funções diferentes, né, dentro da igreja. Não é o bispo manda no presbítero, que o presbítero manda no pastor, ou vice-versa, né? É a mesma pessoa com funções dentro da igreja, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para Timóteo em Éfeso, em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e para Tito em Creta, em Tito 1, versículo de 5 a 9. Eles eram evangelista e Paulo envia as qualificações para eleger presbíteros em cada igreja. Em Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9, ele diz o seguinte, abre aspas, a razão, falando aqui para Tito, né, de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É necessário que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como é ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Viu aí, né? Vemos então que as qualificações dos presbíteros, que é o mesmo, né, que ancião, bispo e pastores, devem, na realidade, ser buscada por todos os homens na igreja, para que, quando for necessário eleger presbíteros, possamos encontrar vários homens com essas qualificações. Podemos observar que ele diz presbíteros no plural. Então, em cada congregação, devemos eleger mais de um presbítero. Esses homens precisam ser casados com uma só mulher, ter filhos crentes, né, batizados. Não deve ser novos convertidos, nem entre outras características listadas nessa passagem que devem ser observadas. Ler também 1 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Também tem as qualificações, né, para o presbítero.
Assim como os presbíteros, a igreja também pode ter diáconos, homens que servem à frente de algum ministério na igreja. Paulo também deixou as qualificações para esses homens em 1 Timóteo 3, versículo de 8 a 13, que diz o seguinte, abre aspas, os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servem bem, os que servirem bem, alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Além de presbíteros e diáconos, a igreja também pode ter evangelistas como Timóteo e Tito. Homens que ensinam, manejam bem a palavra de Deus e levam a igreja ao crescimento espiritual até a eleição de presbíteros e diáconos. Também existem outras funções na igreja, como mestres, que é professores, e profetas, que é pessoas que falam das coisas de Deus. Lembrando que hoje em dia não há mais pessoas que preveem o futuro, pois tudo já está revelado na Bíblia, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, abre aspas, mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, fecha aspas, Então, profetas aqui não é mais pessoas que revelam, coisas futuras, E sim que ensina a palavra de Deus. Pois aqui em Gálatas 1:8, Paulo fala, que mesmo se um deles, apóstolos, ou um anjo do céu, aparecer aqui para mim agora e falar que eu tenho que fazer alguma coisa diferente ou prever o futuro aí, coisas que não estão na Bíblia, que seja amaldiçoado. Tá lá, depois você lê aí Gálatas 1:8. Agora veremos o que não pode ter na igreja de Deus hoje. Não podemos ter mais apóstolos, pois não há mais ninguém com as qualificações exigidas na palavra de Deus para esta função. Podemos observar essas qualificações quando Matias foi escolhido para substituir Judas, após a sua morte. Em Atos, capítulo 1, versículo 21, 22 e 26, diz, 21, abre aspas, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. O 22. É preciso que um deles sejam conosco testemunha de sua ressurreição. Então aí está as qualificações, Teria que ter vivido com Jesus do batismo até o dia que ele foi elevado às alturas, Durante todo o ministério público de Jesus aqui na Terra, Aqueles 3 anos, O 26 agora, Atos 1, 26. Então tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos, fecha aspas, Então Matias tinha, as qualificações aí. Hoje não tem mais ninguém, que... vou ler aqui que o que eu ia falar está escrito aqui. Como vemos, não existe nenhum homem vivo hoje, com 2000 anos de idade, para ter convivido com Jesus desde o seu batismo até o dia que ele foi elevado às alturas. Então hoje não pode mais ter apóstolo na igreja, Segundo a Bíblia. Também não podemos ter pastoras, apóstolas, diaconisa ou qualquer outra função em que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre os homens na igreja.
Isso não significa que as mulheres não sejam capazes, mas que este é um mandamento do Senhor. E é sobre isso que Paulo fala em 1 Timóteo 2, versículo 11 a 15, abre aspas. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganada, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Fecha aspas. Como vemos acima, não era a cultura da época que proibia as mulheres de terem certas funções na igreja no primeiro século, como dizem alguns, mas sim uma situação que já veio da época de Adão e Eva na criação. Também não vemos exemplo de mulheres com essas funções na igreja do primeiro século, mas as mulheres podem ensinar as crianças e outras mulheres. Sendo assim, quem mandará na igreja de Deus é Jesus Cristo, que é o cabeça. Ninguém terá um cargo e sem funções. Ninguém ficará fiscalizando o outro, dando palpite no ministério dos outros. Cada um fará o melhor para Cristo no seu reino, segundo o seu dom e de acordo com as Escrituras Sagradas. Cada congregação é independente da outra. Igrejas irmãs, sim. Uma pode ajudar a outra, mas de forma independente. Se uma congregação aceitar receber a ajuda de outra por um pequeno período de tempo, não há problema. O fato é que, entre nós, não existe uma sede ou um pastor que manda em todas as congregações. Cada grupo de pastores, que é o mesmo que presbítero, bispo e ancião, cuidará da sua igreja local apenas. Lembrando que cada igreja local precisa ter mais de um pastor. Precisa fazer conforme o modelo da igreja primitiva, pois não temos autoridade para mudar. E ninguém pode chegar no último dia e ninguém quer chegar no último dia e ser surpreendido com essas palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, que diz o seguinte, abre aspas, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Fecha aspas. Duras palavras aqui, né? Temos que seguir direitinho aí. Quem vai ser presbítero, diácono, que não pode ter apóstolo, não pode ter pastoras, né? E tem muitas coisas, né, erradas aí nas igrejas, né? Conclusão. Vamos aqui para a conclusão. Espero que, com essas dicas, com muita oração e com a ajuda de Deus e dos irmãos, você que lê este livro possa ter o desejo de conhecer a vontade de Jesus Cristo em sua vida e ajudar a espalhar cada vez mais o Evangelho de Cristo às pessoas que não o conhecem, ajudando Cristo a salvar muitas almas para o seu reino. Aqui nesse livro está apenas um resumo de cada tema abordado, para que você tenha uma ideia e possa se aprofundar mais e mais em cada tema, pois para cada tema daria para escrever um livro. E na realidade, já existem livros e mais livros que poderão te ajudar a crescer no assunto e no Senhor. Nunca deixe de ler, de estudar e de meditar na palavra de Deus, pois ela é a única fonte segura
para nos orientar a chegarmos à salvação. Que Deus abençoe a cada um que utilizar este livro para conhecer um pouco mais a verdade e que ele possa sempre te direcionar ao maior livro de todos, que é a Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo de Deus nos guie e que tudo seja feito sempre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui mais uma fotinha, né? Quando a gente fez aqui uma escola bíblica aqui no quintal da minha casa também, tá bom? E aqui eu deixo uma literatura recomendada aqui, né? Dá uma pause aí, anote aí esses livros, se você conseguir. Mas na realidade, é o próximo livro que eu vou estar lendo, né? Que é esse aqui, ó, De Casa em Casa. Tá aqui a primeira dica. O Obreiro Aprovado já tem aí na minha playlist, já li inteiro. Tem aqui também Evangelismo e Discipulado, né? Então vocês podem estar lendo aí e crescendo mais aí espiritualmente, tá bem? Tendo mais dicas. Agradeço a todos que leram comigo aqui, acompanharam aí a leitura do meu livro, Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, mas essas dicas podem ser também para as igrejas em prédios alugados aí, ou prédio próprio, tá bem? Isso é apenas a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Se você gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, convide mais pessoas a se inscrever no canal, se você não é inscrito, se inscreva também, que a gente vai ler vários livros aqui para que nós possamos crescer cada vez mais espiritualmente, tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo livro. Amém?